Viver bem, oferecimento Clínica Neodonto. Fazer você sorrir é o que nos faz feliz. E show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, mais um Viver Bem no ar para levar muita saúde e muita qualidade de vida para você e para toda a sua família. Eu já quero começar o programa agradecendo a sua audiência. É sempre muito bom a gente começar o sábado aqui juntinho de você e sabendo que você está aí buscando, cada vez mais seguir pelo caminho mais saudável da vida. O programa de hoje está no ar e está cheio de coisa boa. No programa de hoje vamos conhecer a Med Família, clínica recém-inaugurada no bairro do Alecrim. Vamos esclarecer mitos e verdades sobre anestesia com o médico Sérgio Lima. Saiba também como a fonoaudiologia pode ajudar a retardar os procedimentos estéticos na face. Falamos sobre drenagem linfática. Esse procedimento é essencial para prevenir e tratar a retenção hídrica do organismo. E para começar o programa, eu convido você para conhecer a Med Família, uma clínica recém-inaugurada lá no coração do Alecrim, que conta com estrutura de excelência e oferece atendimento em diversas especialidades. Com um evento que reuniu equipe médica e pacientes, a Med Família abriu as portas na segunda-feira passada. Localizada no bairro do Alecrim, a clínica médica dispõe das mais diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, com qualidade e economia para a sua família. Nós estamos realmente muito felizes por estar com essa ideia de trazer a Med Família para a cidade e exploramos também todas as especialidades como cardiologia, ultrassonografias, que são a parte dos exames, vamos ter exames laboratoriais, exames cardiológicos como teste ergométrico, ecocardiograma, toda essa parte nós vamos explorar e principalmente a possibilidade de pagamento com facilidade no pagamento. Então isso tudo realmente é importante para nós que estamos aqui muito felizes com a abertura da clínica. Da estrutura, o conforto que nós poderíamos proporcionar para esse público. É uma inovação, é uma perspectiva nova de atendimento na área de saúde que a gente está trazendo para o bairro do Alecrim e para Natal. Então é um novo conceito, com preços acessíveis, com estrutura diferenciada, com especialidades e exames para atender por completo a demanda dos nossos pacientes. São 550 metros quadrados de área construída. A clínica possui estrutura diferenciada e com acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 2 recepções, 12 consultórios médicos, sala de triagem e para exames, equipamentos de última geração e tem também espaço kids. Mas o principal objetivo desse projeto foi realmente a funcionalidade. A gente setorizou bastante a clínica para que ela fosse bem funcional, para que ela fluísse bem e para que o atendimento fosse o mais rápido possível, que foi o objetivo principal que foi solicitado para a gente. Então a gente setorizou numa primeira recepção, mais ali ao fundo vai ter uma segunda recepção, onde os clientes, os pacientes, eles vão sair num segundo momento para a segunda recepção. Setorizamos num corredor a parte de exames e nos 2 corredores a parte de consultório. Qualquer local da clínica pode ser transitado por um cadeirante, por um idoso, por um carrinho de bebê. Então nós projetamos para 100% da clínica ela estar acessível. Especialistas marcaram presença no evento e destacaram a estrutura e atendimentos oferecidos na Med Família. A estrutura da clínica realmente é de um padrão muito especial, principalmente aqui no bairro do Alecrim, que eu acredito que é a clínica que está melhor estruturada. Além disso, tem uma localização muito boa, perto aqui da feira, que é muito conhecida nesse setor, nessa região, próximo aqui da Avenida 1 também. E é um empreendimento novo que com certeza, com o decorrer do tempo, vai trazer um grande benefício à população, não só do Alecrim, mas também dos outros bairros de Natal. Já tivemos demanda para hoje. O atendimento hoje foi basicamente atendimento clínico, quando o paciente veio para a consulta clínica propriamente dita, teve aquela conversa do médico, o exame clínico,
depois foi solicitados os exames para o paciente. Então, geralmente na cardiologia o que se pede são exames laboratoriais, a gente vê basicamente hemograma, glicemia, e são coisas que outras especialidades veem. A gente também faz isso de uma forma geral. E de forma mais específica, para avaliar o coração, a gente pede ecocardiograma e teste de esteira, que são os exames básicos do check-up, né? O famoso check-up. Mas a clínica também oferece holters, mapas, que são a aferição da pressão durante as 24 horas, né? E todos esses exames vão fazer parte do conjunto de exames que servirão para a gente fazer a análise geral do paciente e encaminhar para o tratamento ou a avaliação de check-up como um todo. Após discursos e sob aplausos, a Clínica Medifamília foi oficialmente inaugurada e aberta a toda a população que aprovou a mais nova opção na área de saúde de Natal. Eu gostei muito da localização, o espaço é confortável, grande, o espaço Kids também é muito bom, a gente que vem com criança, a estrutura, o atendimento é ótimo, o preço é excelente. E perto de tudo, né? O bairro do Alecrim é o coração de Natal, muito bom. A clínica é muito bonita, muito boa, maravilhosa, é uma estrutura ótima e muito bem localizada. Próximo de tudo, né? A gente não precisa pegar transporte, isso é uma benção, né? Um ambiente limpo, claro, espaçoso, onde as pessoas podem circular tranquilamente e um ambiente voltado para trazer exatamente paz e atendimento na hora que precisa. Os atendimentos na Medifamília acontecem de segunda a sexta, das 7h30 às 5 horas da tarde e aos sábados, das 7 horas da manhã ao meio-dia. O telefone para consultas é o 2010 1112. Tem também o site www.medifamilia.com.br. É isso aí. Se você quiser mais informações sobre a Medifamília, é só ligar nesse número que está passando aqui no vídeo. Nesse número também você pode agendar a sua consulta. Você sabia que a fonoaudiologia também pode atuar na parte estética? Nós fomos a Neodonto conversar com a fonoaudióloga Richelle Marinho para saber mais detalhes sobre esse tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia estética, em que o grande objetivo é a gente promover a harmonia entre a questão facial e a parte estética. A fonoaudiologia estética ela é indicada para pacientes que farão cirurgias bariátricas, para trabalhar também a flacidez da face, uma vez que ele vai perder bastante peso. E aí a gente precisa trabalhar essa musculatura, não só a parte muscular, mas também a parte funcional de mastigação, tanto pré-operatório quanto no pós-operatório, para que esse paciente consiga mastigar adequadamente e deglutir adequadamente sem engasgar. É indicado para pacientes que apresentam rugas e marcas de expressão. É indicado também para pacientes que vão realizar cirurgias de face, como o lifting facial, em que a gente consegue melhorar a flacidez dessa musculatura e consegue ter um resultado melhor nesse lifting. É indicado para pacientes que possuem assimetrias de lábio, quando o paciente tem um hemilábio maior do que o outro, seja mais grossinho do que o outro. E aí a gente consegue trabalhar isso através de manipulações nessa área, sem ser necessário o uso de preenchimento. É indicado também para pacientes que têm um sorriso gengival, onde a gente alonga essa musculatura facial e não há necessidade do paciente fazer uso do botox nessa região ou de fazer uma cirurgia para impactar a maxila e melhorar esse sorriso. É indicado também para pacientes que apresentam essa papada, então que apresentam uma flacidez nessa região supraioide, então a gente faz exercícios para que melhore essa papada, diminua essa papada, na verdade, e isso melhora bastante o contorno facial. Então, o grande objetivo da fonoaudiologia estética é suspender a face, digamos assim, suspender a musculatura da face. Isso faz com que o paciente tenha uma leveza na face, né? Tira aquele ar de cansaço, ele rejuvenesce. Então, o paciente consegue ter um resultado estético melhor,
sem necessidade de algum procedimento cirúrgico necessariamente. A fonoaudióloga explica que tudo começa com um bom planejamento, que é feito através de uma anamnese completa, seguida de uma avaliação. Na avaliação, nós vamos palpar a musculatura e vai observar se existe assimetrias musculares, tanto em tamanho quanto em força. E aí a gente vai fazer uma mensuração de toda a face do paciente e estudar se essas assimetrias estão dentro do normal ou não. E a partir daí a gente vai fazer o planejamento terapêutico para esse paciente. O tratamento pode acontecer através de manipulações feitas pelo profissional, que também orienta alguns exercícios que devem ser feitos em casa diariamente para garantir os melhores resultados. Esses exercícios eles devem ser realizados preventivamente a partir dos 20 anos de idade e a partir dos 30 anos, que é quando a gente começa a perder fibra muscular, colágeno, elastina, é que precisa ser feito como um tratamento de fato, tá? O que acontece, o que é certeza é que todos os pacientes vão ter resultados, desde que o paciente tenha uma disciplina. Então, é necessário, assim como a musculação do corpo, a musculação do rosto. Richelle Marinho destaca a importância da atuação da fono na causa do problema para garantir um resultado duradouro. Então, o paciente que tem uma mastigação assimétrica, por exemplo, a gente precisa equilibrar, porque uma vez tratada a parte de rugas e de marcas de expressão, se o paciente continuar exercendo uma função inadequada, ele tende a ter um retorno dessas rugas, então a gente precisa trabalhar essa musculatura. Existem pacientes, por exemplo, que deglutem e imprensa muito lábio, então são alguns hábitos inadequados que eles realizam que podem gerar rugas. Uma outra coisa que a gente trabalha, um grande objetivo da fonoaudiologia é minimizar as mímicas faciais exacerbadas. Então tem pacientes que articulam demais, mexem muito a testa ao falar, ou franzem muito a testa, juntando muitas sobrancelhas. Tem pacientes que sorriem e contraem muito a parte do nariz. E tudo isso realizado a longo prazo vai gerar rugas nesses pacientes. Então a gente precisa deixar esse paciente consciente disso e manipular essa musculatura para que a gente possa atenuar ou sanar as rugas desses pacientes. As contraindicações são pacientes que apresentam uma pele com muita acne. Uma vez que a gente realiza manipulações na face, isso pode piorar o quadro de acne desse paciente. Pacientes que realizaram bioplastia também não é indicado, principalmente na região que foi feita, né, que são os preenchimentos faciais. E pacientes que também usaram o Botox, né, que na região que foi feito o Botox, muito próximo ao uso do Botox, a gente não pode atuar naquela região. E aí, tá gostando do programa? Não saia daí que já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre anestesia, esse procedimento médico que ainda causa muito medo e muitas dúvidas ainda entre os pacientes. A gente convidou o Dr. Sérgio Lima, anestesista e também presidente da Cooperativa dos Anestesistas do RN. Bom dia, tudo bom, Dr. Sérgio? Tudo ótimo. Vamos explicar o que é que acontece no corpo com a anestesia. Muita gente ainda tem dúvidas, né, sobre isso. Pois é só dormir mesmo? A anestesia é um grande mito, né? A anestesia também, as pessoas têm na cabeça, desistem de cirurgias muitas vezes porque medo, que acham que não vão acordar, que acham que aquilo é muito perigoso, né? É a coisa mistificada. Então, isso vem de um passado, lógico que antigamente as coisas não eram tão fáceis como são hoje. Antigamente a gente tinha realmente grandes dificuldades. Até na década de 60, eu tenho descrito em alguns livros nossos aqui, no hospital universitário, quem fazia as anestesias eram as freiras. As freiras com éter pingando numa máscara, que chamava máscara de obedama, elas ficavam com uma máscara na mão e um terço na outra. Vocês imaginem como era a insegurança da coisa, era assim que funcionava. Mas isso aí é coisa do passado e hoje em dia a anestesia é um procedimento extremamente cirúrgico. O risco anestésico existe, mas ele é muito pequeno mesmo. Vocês vejam que enquanto a gente está aqui hoje, deve estar acontecendo em Natal pelo menos 400, 500 cirurgias. No Brasil inteiro, inúmeras cirurgias e raramente você vê um acidente. Mas como um avião, quando acontece ele é muito noticiado.
Mas a grande verdade é que é um procedimento extremamente seguro hoje em dia. As drogas, elas estão mais modernas hoje? Muito Por mais isso essa modernas segurança? também. Principalmente os aparelhos, né? Os monitores. Antigamente, para você perceber que estava acontecendo algo, em algumas situações, você só podia saber disso depois que esse algo acontecia e já estava com algum tempo, né? Hoje em dia, os equipamentos fazem com que a gente saiba antes que as coisas aconteçam. Então, dificilmente vai acontecer algum problema se você tiver uma monitorização que, inclusive, é obrigatória pelas leis, pelo CFM. Se você tendo toda essa monitorização necessária, dificilmente vai passar batido. Aí é só o olho do anestesista. Doutor Sérgio, agora, a gente escolhe o nosso médico, a gente escolhe o cirurgião, mas o anestesista geralmente vem na equipe. Isso. Tem como ter um contato antes, que eu já ouvi falar também dessa questão da consulta com o anestesista? Regulamentado. Qual o objetivo dessa consulta? É bem interessante que o paciente procure o anestesista, geralmente da equipe. É melhor, às vezes eu entendo que melhor não recomendar, porque é uma equipe, e sendo uma equipe, melhor que essa equipe seja feita por pessoas que se conhecem, que já têm aquela rotina, que já têm o costume. Então, hoje em dia é regulamentado, inclusive, é uma coisa que é recomendada, de que procure o anestesista antes, para ter uma consulta, para se inteirar, para tirar as dúvidas, porque existem muitos mitos, nós sabemos que as pessoas têm muitos medos, alguns reais, outros que poderiam ser facilmente quebrados com uma consulta pré-anestésica. E como é um médico, nada melhor do que você conhecê-lo, você tem o seu direito de conhecer a pessoa que vai promover uma alteração no seu organismo, uma coisa que vai levar você a uma situação que você se preocupa. Então, o ideal é que você conheça realmente, e isso é regulamentado para isso. Faz diferença o anestesista, que ele é especialista ali naquela equipe de cirurgia cardíaca ou da cirurgia plástica? Faz diferença. Tem uma especialidade, é diferente o tipo de anestesia? Todas as anestesias são diferentes, logicamente todos são capacitados para fazer todos esses tipos de cirurgia, mas se eles são daquela equipe, eles têm uma rotina, isso é uma coisa normal e natural, né? A mesma coisa que você tem um carro e você trocar de carro. Quando você troca de carro, você não conhece. Seu carro você conhece, sua casa você conhece. Então o anestesista, ele gosta de estar com a sua equipe, ele já está acostumado com aquela rotina. Ele já gosta também muito de ficar no seu hospital, na sua sala, que ele sabe onde estão as coisas. Lógico que isso facilita muito você se sentir bem, você se sentir seguro, quando você tem noção de onde estão as coisas. Se você muda de hospital desnecessariamente, não que ele não vá fazer o seu serviço, vai. Mas, logicamente, vai ser um pouco diferente. Às vezes ele precisa de uma coisa que ele já sabe onde está do lado direito, está do lado esquerdo. Não, ele não sabe, tem que pedir. Isso leva a atrasos e logicamente, numa situação de emergência, pode complicar um pouco mais. Quais são os principais medos dos pacientes quando a gente fala em anestesia? O principal medo é o medo de morrer, né? Não acordar, né? É a insegurança que a pessoa tem, porque, lembrando que como um avião, muita gente tem medo do avião. Por quê? Porque ela acha o seguinte, se está lá em cima e o camarada disser, vai cair, ele não tem o que fazer. Né? A pessoa se sente melhor quando ela acha que estando acordada ela pode correr. Então, ela acha que se está sob efeito de anestesia e acontecer alguma coisa, ela não tem defesa. Ela se sente muito indefesa. Então, realmente, o medo de morrer é o maior deles. Existe também um mito muito forte das anestesias regionais, tipo raquianestesia, de que as pessoas têm medo de ficarem aleijadas, paraplégicas. Isso também é um mito. Existem situações que podem levar à paraplegia, mas não da forma que a pessoa pensa, que por uma furada de agulha que vai passar pela medula e ela vai... Isso não existe. Isso é tudo mito. Primeiro, pela situação que não é possível no quadro técnico que vai ser feito. Segundo, porque o profissional que está lá é um profissional treinado, é um profissional capacitado, é um médico que tem uma pós-graduação em anestesiologia. Ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo e já tornaria isso aí impossível. É isso que eu ia perguntar, que muita gente nem sabe que é um médico, né? Exatamente, é um médico com formação também, que tem a sua graduação e a sua pós-graduação, alguns até com outras especialidades, tipo dor, tipo UTI, que também vêm da anestesiologia. Doutor Sérgio, temos aqui algumas perguntas de telespectadores. A Luana Barreto, ela quer saber quais são os tipos de anestesia que existem. Bom, a anestesia ela pode ser geral, ela pode ser regional, que são os famosos bloqueios, que são o bloqueio peridural, o bloqueio da raquianestesia, o bloqueio do plexo braquial, que é para bloquear e anestesiar o braço. Existem os bloqueios de face, todos esses bloqueios, além do bloqueio local, normal, como é o caso do próprio bloqueio da raiz do dente, o bloqueio para se tirar uma unha.
pequenos bloqueios, todos esses. Mas, na verdade, numa base são as anestesias regionais, né, que bloqueios regionais com anestésicos locais, e as anestesias gerais. A Laura Souza, ela quer saber se existe algum teste para saber se ela é alérgica à anestesia ou não. Não existe nenhum teste e as medicações anestésicas muito raramente dão qualquer tipo de anafilaxia. E se tiver de acontecer, nenhum lugar seria melhor do que no centro cirúrgico para isso ocorrer. Alguns antibióticos e algumas outras drogas podem levar, geralmente a pessoa tem reações menores. Reações alérgicas ao ponto de isso levar a você temer uma anestesia também não faz sentido, não é necessário. Paulo Ricardo de Medeiros, ele falou que a mulher recebeu anestesia e teve parto normal. Como é possível? Existe uma anestesia para o parto normal? Claro, analgesia de parto, claro que existe. Então, no caso, não é uma anestesia? É uma anestesia feita em uma concentração menor. Por quê? Não é como a RAC, a peridural, que faz uma cesariana. Pode ser uma RAC, pode ser uma peridural. As concentrações das drogas é que são diferentes. Porque uma mulher, para parir, ela precisa ter força muscular. E uma anestesia RAC, quem já tomou uma dessas anestesias mais comuns para qualquer procedimento, sabe que perde totalmente essa força. Mas aquilo ali é por causa de concentração da droga. Existe como você bloquear fibras da dor sem bloquear as fibras motoras. São concentrações menores, porque as fibras da dor são menores do que as fibras motoras, que são mais grossas, elas precisam de maior concentração. Quando nós fazemos uma RAC, normalmente, nós bloqueamos tudo. No caso de uma anestesia para um parto normal, nós fazemos com uma concentração menor. Então a paciente ela passa a sentir o tato, ela tem força motora, mas ela perde a sensação dolorosa, ou pelo menos grande parte dessa. Senão o parto não poderia prosseguir. Mas existe e é um procedimento comum e muito agradável a todas as mães que se submetem. Que deve ser um alívio, né? Muitos já me chamaram de Jesus e outras coisas quando eu chego. Depois que o senhor chegou, a coisa mudou para mim, estava tudo tão ruim, agora está tudo ótimo. Assim é muito bom parir. Eu já pari outra vez sem anestesia, é terrível. Agora sim pode parir várias vezes, não tem problema. Ótimo, então tá aí a diferença, né? Doutor Sérgio, só mais uma. É a Regina Trindade, lá de Maceió. Ela quer saber se a medicação diária dela pode interferir na anestesia, se existem alguns fármacos que podem interferir. Pode sim, por isso é importante a visita pré-anestésica para esse conhecimento. E mesmo assim, que vai que não tenha tido tempo, ocorreu e não deu tempo, o médico anestesista, ao chegar, ele vai perguntar com certeza tudo isso, quais são as medicações, porque existe uma série de medicações que podem interferir e podem levar a algum problema. Logicamente, ele conhece tudo isso, só precisa que o paciente não minta e refira exatamente o que está tomando. E algumas medicações podem até ser necessário ser suspensa a cirurgia por não ter sido avisado anteriormente que deveria ter sido suspenso. Então, assim, tá tomando alguma medicação, tem que falar, porque é a sua vida que tá ali, né? A sua vida, você pode realmente levar perigo, tanto pelas interações medicamentosas... Quais são as principais medicações? Não, isso não dá para citar aqui, não? São muitas coisas, né? Mas geralmente existem medicações que aumentam o risco de sangramento, e muitas pessoas tomam e não sabem disso. Outras tomam, sabem, mas acham que como a cirurgia não tem nada a ver com aquilo. Esses anticoagulantes, eles não há necessidade de avisar, e há necessidade de avisar tudo isso. E outras medicações que levam a outros efeitos e outras interações com drogas anestésicas que é necessário saber. Assim como os hipertensivos, antihipertensivos, precisa ser avisado quais são, como está tomando, se tomou, se não tomou, se está fazendo efeito ou não está fazendo efeito. Muitas vezes você tomou um antihipertensivo, mas você continua com a pressão alta. Então isso tem que ser tudo montado, lógico, você tem que passar, dependendo da cirurgia também, por um cardiologista, que vai dar a opinião dele na parte dele, não na anestesia. Ele vai dizer, não, esse paciente ele é um paciente hipertenso, mas ele está tomando a medicação e está controlado. Isso é o que nos interessa, saber que ele é hipertenso e que ele está controlado. Ótimo. Doutor Sérgio, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aqui nossas câmeras abertas para você deixar aí mais uma mensagem para as pessoas que ainda sentem aquele receio, né, aquele medo na hora de ir para o centro cirúrgico e se submeter É importante saber que a anestesia é uma coisa bastante segura. Não tenham medo de anestesia. A anestesia hoje em dia, principalmente, nós temos equipamentos que nos conferem a capacidade de prever problemas, de que esses problemas não ocorram. Então, não vão deixar de fazer uma cirurgia que às vezes é muito necessário e que aí sim podem, não feitas, comprometer sua vida por causa disso. Podem ir que é tranquilo. Ótimo, muito obrigada e volte sempre aqui ao Viver Bem. Tá bom, obrigado a você. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.
E já estamos de volta e vamos falar agora sobre drenagem linfática, esse procedimento que é tão comum, tão frequente, né, nos dias atuais, mas ainda é rodeado de muitas dúvidas e de muitos mitos. Nós somos em busca de uma fisioterapeuta que é bem experiente nesse assunto para esclarecer tudo sobre drenagem linfática para você. A retenção de líquido causa muito incômodo, principalmente nas mulheres, que sofrem com as variações hormonais nas diferentes fases da vida. A drenagem linfática é uma grande aliada para amenizar esse problema. Aproveitamos a experiência da fisioterapeuta Carla Candiles para esclarecer alguns mitos que envolvem a drenagem linfática. Um dos principais é a ideia de que a drenagem linfática emagrece. A drenagem linfática, ela é uma técnica utilizada para diminuir o excesso de líquido que o organismo produz. Ela é realizada de uma maneira suave, com pouca pressão e, o mais importante, respeitando o trajeto linfático. Então, esse excesso de líquido que o organismo produz, o terapeuta consegue direcionar para o trajeto onde ela vai ser eliminada. Ela tem que ser feita por uma pessoa que entende principalmente a parte de anatomia e de sistema circulatório e linfático no organismo. Aproveitamos a experiência da fisioterapeuta Carla Candiles para esclarecer alguns mitos que envolvem a drenagem linfática. Um dos principais é a ideia de que a drenagem linfática emagrece. É bastante mito. Ainda não tem nada que comprove que ela emagrece. Simplesmente porque quando a pessoa tem um excesso de líquido no organismo, ela sente um desconforto, um peso também aumenta, né? Aquela sensação de aumento de peso, o abdômen bastante saliente. Com a drenagem, a gente consegue eliminar essa quantidade de líquido a mais no organismo. Isso vai trazer uma leveza, uma sensação de conforto para a paciente. Com isso, realmente há essa redução no peso. Posso fazer drenagem todos os dias? Você estuda o paciente, que cada paciente tem a sua particularidade, você avalia e ele não precisa de fazer todos os dias, claro, exceto no início de um pós-operatório imediato. Isso é importante. Mas a drenagem entre 24 e 40 horas, ela ainda está fazendo o efeito. Tem que existir uma boa avaliação, saber a causa desse quantidade maior de edema que está sendo produzido e poder direcionar esse tratamento de acordo com essa necessidade. Geralmente as pacientes podem fazer 2, 3, uma vez, dependendo que também ela realiza uma atividade física fora. Grávida pode fazer drenagem linfática? É muito importante, porque a grávida, devido à alteração hormonal, ela também sofre com esse acúmulo de líquido, né? Ela sente aquele desconforto, aquele peso, deixando bem claro que ela só pode ser realizada depois que ela tiver liberação do seu médico. Após o parto também é interessante a grávida vir fazer a drenagem. Assim que a médica liberar, ela vai se beneficiar bastante dessa diminuição de líquido no seu organismo. Qual a diferença entre drenagem linfática e a massagem modeladora? A drenagem linfática ela é realizada com o objetivo de diminuir aquele excesso de líquido que o organismo produz, né? Que é acumulado ali entre as células. E a massagem modeladora, ela vem com o intuito de realizar um trabalho mais profundo. Tanto que a drenagem modeladora ela é realizada de forma mais intensa, forte, profunda, com movimentos de amassamento, rolamento e muitas vezes ela pode causar trauma no paciente. Isso também é algo bastante questionável, porque a célula que sofre um trauma, o que acontece? Diminui ali a oxigenação, então ela pode trazer problemas futuros. Ela é uma massagem que as pessoas realizam com o intuito de modelar o tecido adiposo. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Você pode continuar ligadinho na gente durante a semana inteira através dos nossos perfis nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram, somos Guia Viver Bem. Tem também nosso canal no YouTube para você acompanhar todos os vídeos que são exibidos aqui no programa. E além disso, lembre-se que disponibilizamos também para todos os nossos telespectadores o WhatsApp do Viver Bem. É um canal direto com a nossa produção e você pode dar aí toda a sua sugestão. Tem alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai em busca do melhor profissional para esclarecer tudo para você.
Ótimo final de semana, obrigada por sua audiência e até o próximo sábado. Nosso encontro, você já sabe, 9 horas da manhã, aqui na Band. Eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento Clínica Neodonto. Fazer você sorrir é o que nos faz feliz. E show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.